está começando o Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Hoje nós vamos abordar um tema muito interessante, vamos falar sobre o que eu preciso para ser um desenvolvedor, né? Contar um pouquinho das nossas experiências pessoais para entrar no mundo do desenvolvimento de software. A gente acredita que sejam habilidades importantes, desmitificar algumas coisas, né? Já vou ir dando um pouco minha opinião. Talvez seja um mito, que é algo muito difícil, muito complicado, então vamos falar um pouquinho disso. Meu nome é Chagas, estou aqui junto também do Luiz. Senta aí, Luiz. Tudo bom? O Chagas ele fez uma introdução muito boa, a gente vai falar um pouquinho de tudo isso. Vamos falar muito da figura do programador. A gente aqui também tá o André Maia. E aí, gente, beleza? Vou contribuir aqui na segunda participação nesse podcast. E aí também temos aqui agora a Fernandinha. Também estou aí para discutir um pouquinho aí do que precisa para ser um desenvolvedor, né? E estamos aqui também com a Paula. Pessoal, eu sou a Paula e aí já vamos começar a abordar esse assunto. Muito bem, né? Então, eu diria, o velho deitado, primeiras coisas primeiro. Acho que seria legal a gente já, antes, né, de falar sobre o que é um bom desenvolvedor, o que não é, contar um pouquinho das nossas experiências pessoais, né? Como que a gente acabou entrando nesse mundo do desenvolvimento, que muitos gostam, alguns não gostam tanto. Então, deixar aberto aí para vocês poderem contar como que foi que esse início, né, principalmente do início da carreira profissional, trabalhando diretamente com código. Vou contar meu caso então, né? Então, eu fiz faculdade, minha graduação foi em engenharia de controle e automação, né? E quando eu entrei, né, eu entrei pensando em programar robozinho, fazer uns braços mecânicos, fazer um negócio, fazer automatização de tudo e tal. E aí, assim, no meio da faculdade, eu fui vendo que isso aí era um mercado que é bem difícil de aparecer vaga, assim, não é uma coisa que é normal de aparecer. E aí eu fui começando a ver o que eu gostava, né, do curso, eu achava o curso bem legal, né, o que eu gostava mais ali, né. E aí eu acabei gostando bastante de programação ao longo aí da minha jornada na graduação e peguei o estágio, né, e o estágio na DTI mesmo, né, e lá eu comecei realmente assim meio que do zero, né, eu tinha programado na faculdade em C++, o que eu tinha feito lá era muito longe de fato da prática, né, que a gente vai pegando linguagens que na época eu usava mais lá no estágio foi C# e Java, né, e no início foi bem desafiador, porque eu tinha pouco know-how aí das duas linguagens que eu estava mexendo, mas, no final das contas, acho que foi bem legal, porque eu debrucei ali, eu fazia um estágio que era de 6 horas, né, acabou que eu trabalhava umas 12 para compensar. Então, no final das contas, ali no meu início foi bem hard work mesmo, e até eu pegar um pouco do jeito, e aí comecei a gostar bastante. A partir do momento que eu comecei a pegar e consegui fazer uns refactorings, consegui fazer algumas coisas mais legais, assim, de programação, e aí eu fui apaixonando aí pela profissão. Acho que é um pouquinho aí resumido da minha história. E você, Fernandinha, como é que foi seu início nesse mundo? Até parecido com o do André, eu, né, desde cedo, eu sempre gostei da área de exatas, né, eu gostava muito de matemática, e aí eu resolvi entrar na engenharia de controle e automação, basicamente assim, porque eu queria alguma engenharia, não sabia exatamente qual era, mas fui em umas mostras de profissões e tudo mais, e gostei da controle e automação também. E entrei por causa disso, pelo mesmo motivo do André, né? De querer, nossa, vou automatizar as coisas, né? Vou fazer robô e tudo mais. Mas no meio do curso, eu comecei a pegar umas optativas, né? E também com aquelas matérias básicas, né? O ciclo básico de programação, eu comecei a ver que esse talvez fosse o que eu mais gostasse no curso. Então, eu fui cada vez pegando mais optativo e mais matérias relacionadas, e aí comecei a trabalhar na faculdade, num laboratório da própria universidade com programação, e em seguida surgiu uma oportunidade de eu fazer um estágio na DTI. Então, eu fui para esse estágio também achando que eu conhecia alguma coisa, mas cheguei lá e realmente, assim, eu aprendi um milhão de coisas, né? Coisas que eu não tinha visto ainda na faculdade.
e com certeza, né, boas práticas que a gente às vezes não aprende tanto na universidade. E fui indo para essa área mesmo, né? Fui gostando também cada vez mais. Adoro, né? Esses desafios de lógica, de algoritmos. Então, eu fui vendo que aquilo era mesmo o meu caminho. Então, foi por aí. Aí hoje, né? Depois de bastante tempo aí de formada, eu vejo que a escolha foi bem acertada, assim. Eu gosto bastante, né? Desse mundo da programação. Acho que aí um exemplo legal desses dois são duas pessoas que inicialmente não estavam na área do desenvolvimento, né? E depois chavearam para ela, assim. Hoje em dia a gente vê isso acontecendo até com frequência. Tem outras áreas que não são tão próximas, né? Que querendo ou não, engenharia tem uma proximidade ali com o desenvolvimento. Mas a gente vê muita gente pensando, nossa, sei lá, estudei direito, eu consigo chavear para a área de programação, né? Acho que isso até é um tema legal da gente falar mais à frente. Mas vamos prosseguindo então. E você, Paula, como que foi o seu início aí na carreira de desenvolvimento? Então, eu sou técnica em informática, então eu fiz técnico, eu entrei querendo fazer aplicativo e site, né? Mas uma das coisas que eu percebia é que, aliás, eu achava que eu aprendia muita coisa, mas eu não conseguia juntar esse conhecimento para fazer uma coisa visível, para conseguir montar um aplicativo. Então, já no meu último ano do curso técnico, eu entrei numa iniciação científica, em que a gente foi fazer um aplicativo educacional, e foi o primeiro momento em que eu tive contato realmente com a programação de sistema, né? Não uma coisa muito abstrata de fazer programa lógico, fazer trabalho. E eu acho que é uma preocupação um pouco geral, assim. A gente vê muita coisa na faculdade, a gente vê muitas coisas nos cursos, mas a gente fica com medo de não saber juntar aquilo tudo. Foi onde eu realmente aprendi como programar, como fazer as coisas na prática. E aí, quando eu entrei no estágio também na DTI, eu já tinha esse background, eu já conseguia fazer alguma coisa, mas foi quando eu realmente aprendi como aplicar todo esse conhecimento que eu tinha, mas que não estava relacionado. E o que eu vejo é que é uma evolução constante, assim. Quando eu entrei, eu aprendi muita coisa, mas eu continuo aprendendo, e eu acho que na nossa área a gente começa aprendendo muito, mas à medida que a gente vai desenvolvendo mais, estudando mais e tendo mais experiência profissional, isso continua acontecendo. A gente continua aprendendo o tempo todo. Bom demais. Acho que eu vou até te pular aí, Luiz, fazer um gancho, porque assim como a Paula, também comecei depois do técnico, né? Eu fiz técnico em informática também, mas na minha época era técnico em informática industrial, e aí eu fui ludibriada aí por um professor que talvez a Paula conheça, Fabrício Vivas. Ele fez eletrônica digital parecer uma coisa muito legal, e internamente eu fui convencido que eu queria trabalhar com engenharia elétrica, mas pensando na parte de controle e de arquitetura de computadores. Mas eu estava me enganando, eu sempre gostei muito mesmo, foi de desenvolvimento de software. Então eu fiz engenharia elétrica com ênfase em computação, mas sempre pensando aí em software. Mas desde o técnico eu já estava trabalhando, né? Então, assim, falando sobre a questão do mercado de trabalho, acho que uma coisa interessante de se falar é que, por exemplo, o conhecimento que eu aprendi no curso técnico, ele já foi a base suficiente para fazer grande parte do meu trabalho na época, né, como desenvolvedor. Obviamente, você, quando começa a trabalhar em uma empresa, fazer estágio, você aprende uma série de outras coisas que você não vê mesmo no mundo acadêmico, mas o curso superior ele foi mais um complemento assim, específico para algumas partes, talvez para a parte de inteligência artificial, etc. Mas se for pensar assim, no dia a dia do desenvolvimento, desde a época do técnico, né, o dia a dia ali ele já estava contemplado, né? Então acho uma coisa já legal de reforçar sobre essa formação formal, sem querer ser redundante, né? Mas a questão de formação acadêmica, muitas vezes
você consegue já estar trabalhando ali com uma formação sem ser um curso superior inteiro e etc, né? Mas aí depois eu entrei com engenharia elétrica com ênfase em computação, continuei trabalhando, tentando conciliar as duas coisas. Estamos aí desde então. Beleza, Luiz. Para finalizar então esse nosso bloco. Eu queria ser jornalista, né? E aí eu achava que o caminho correto para ser jornalista era ter meu próprio blog. E eu percebi quando eu fui mexer em blog que tinha muito de HTML e essas coisas. E assim, eu decidi que eu ia entrar num curso técnico a saber fazer esse tipo de coisa para poder ser um jornalista. Porque quando eu vi, eu estava gostando e eu percebi que eu não sabia escrever. Uma coisa que fez muita diferença. Não tinha um português muito bom de escrita. E aí eu comecei a notar que fazia mais sentido para mim ser um programador. E meu pai, ele é programador antigo, então assim, ele me incentivou muito. Eu lembro de um dia que ele levou um computador lá para casa para eu começar a fazer manutenção no computador. Essa é uma parte que eu não gostei muito. Inclusive, hardware, manutenção, eu nunca gostei muito. Eu entrei para trabalhar dando suporte em laboratório, num grupo de faculdades. Depois eu fui para dar suporte helpdesk padrão de grandes empresas. E lá do helpdesk eu virei desenvolvedor e desde lá eu tô trabalhando com desenvolvimento. E isso que você falou é muito verdade, Chagas. Eu fiz um técnico também, não em informática industrial, mas em informática gerencial. E acredito que não deva mudar tanta coisa. Mas nesse curso, o que eu aprendi é a base do meu dia a dia ainda. Alimenta muito do que eu faço. Bom demais. Eu acho que contamos aqui um pouquinho sobre como foi nosso início, né? E seguindo nessa linha, quando vocês começaram a trabalhar com desenvolvimento de software, o que foi mais difícil? O que foi que chegou e você pensou assim, nossa, será que essa área é realmente para mim? Não é? E testou aí a nossa força de vontade. Quando eu estava como helpdesk, quando dava um problema, assim, eu mexia com algumas consultas, conseguia fazer algum ajuste em banco, mas quando dava um problema muito complexo, eu tinha para quem recorrer, que era subir o chamado para o time de desenvolvimento. Então isso sempre foi um alento, ter assim, uma outra camada de pessoas para resolver. E quando eu virei desenvolvedor, não tinha mais essa outra camada. E isso me assustou muito no início, a não existência de mais é isso que eu escrevo, é o que está lá e não tem mais um meio de caminho. Então eu tinha muito medo de mexer nas coisas mesmo, assim, porque a gente mexia muito direto em produção e sempre me amedrontava muito. Essas foram barreiras que eu encontrei. Eu acho que uma coisa que me assustou quando eu comecei a trabalhar com computação, porque eu passei muito tempo estudando antes de começar a desenvolver de fato, né, antes de ter uma carreira profissional. Mas mesmo assim, quando eu comecei, eu vi que tinha um mundo de conhecimento que eu não tinha. E quando aquela realização de que tem muita coisa ainda para aprender, ao mesmo tempo dá aquele desespero, né? Será que eu já deveria saber isso tudo? Será que eles esperam que eu chegue aqui e já sei resolver todos esses problemas? Realmente é uma coisa que assusta. Tem muita coisa para aprender, tem muito pouco tempo e já tem coisa para fazer. Mas, na realidade, eu descobri que, na verdade, realmente é um processo. Você vai começar, você vai ter dificuldade, vai ter uma pessoa ali para te ajudar, para te guiar nesse caminho e você vai aprendendo aos poucos. Mas, assim, continua sempre tendo uma infinidade de assuntos que você não vai dominar. Eu acho que é um dos pontos principais da nossa área, é o tanto de informação que tem e o tanto que a gente precisa estudar para se aprofundar mais no cada um dos temas. E o problema é que a gente vai sempre se comparar com a pessoa que é melhor naquilo, né? Aí você pensa em front-end, vai comparar com o cara que é o bom do front-end, por exemplo, na DTI aqui, tem uma série de referências. Aí você vai falar de DevOps, vai comparar com o bom do DevOps. E você acha que tem que ser o bom em todas essas pontas, né? E às vezes a gente nunca se valoriza, né? Eu lembro muito do meu primeiro emprego, era front-end Delphi, back-end em C. E eu tava tipo assim, eu ficava muito assim, gente, C, eu só fiz o meu TP de lista encadeada. E como é que eu vou trabalhar aqui? Eu tinha muito medo de mexer no código em C, era um servidor e tinha
um monte de socket que conectava remotamente. Eu falei, bem, eu abri o código do C, parecia que eu estava abrindo em hieroglifos, assim, eu não conseguia entender direito, então eu tinha muito medo, sabe, até de mexer naquele código. Meu Deus, isso aqui é muito complexo para mim. E aí quando eu fui ver, nem era tão complexo assim, nem era tão bem feito, na verdade. Então eu acho que entra muito nesse caso, assim, da gente, às vezes, desvaloriza muito, principalmente no início. Assim, é lógico que, igual a Paula falou, é um universo de coisa para poder aprender. Se você está achando que você já está sabendo muito, eu acho que é um indício muito errado. Você pensar, realmente, talvez você está se colocando numa posição que não é verdade, porque o mundo do desenvolvimento ele é infinito, praticamente, né? Mas também não pode pesar pelo outro lado, assim, de não achar que não dá conta de nada, de não tentar, de, assim, vai errar, vai colocar bug em produção no início, isso é normal, sabe? Mas tentar, sabe, sempre estar se superando e não ter medo de correr atrás e experimentar. Eu experimentei um pouco desses medos aí também, um pouco de... Acho que um grande shift que teve desde as minhas coisas que eu fiz na faculdade até as coisas que eu fiz no trabalho, né? Acho que uma grande diferença é o tamanho dos sistemas e o fato de que eles comunicavam um com o outro. E isso eu não estava muito acostumado, né? Eu estava mais acostumado a fazer um sistema que resolvia um problema ali, um código para resolver só um probleminha pequeno e pronto. E eu não estava acostumado com um sistema utilizar um web service na época, né, de outro sistema. Então, isso aí foi um grande fator de medo, assim, realmente tinha muito pouca segurança para mexer, porque eu não sabia nem os impactos que podia causar. Uma das coisas que me afetou no início, assim, foi isso, foi o tamanho do sistema, o tamanho do negócio, que no final das contas é o tamanho normal que a gente trabalha hoje, assim, né, mas para mim foi uma grande mudança, assim, na forma de lidar com o software. Eu também tive essa mesma impressão aí que todo mundo já falou. Mais uma outra coisa que eu tenho a acrescentar aqui é sobre a responsabilidade, assim, que eu acho que no início da minha carreira, né, quando eu comecei a desenvolver, eu me vi com um tanto de responsabilidade que eu achava que eu não teria tão cedo, assim, sabe? Como estagiária, assim, às vezes com contato com o cliente, com algumas coisas que, assim, né, colocando código em produção, sabe? Assim, eu vi que me vi, né, de frente com algumas responsabilidades que eu não achei que eu teria tão cedo. Então, isso me deu bastante medo também, né, de lidar com aquilo, de achar, não, nossa, será que eu realmente estou preparada, né? Será que eu tenho tanto de coisa nesse sentido? E uma outra coisa que eu queria falar também é um pouco, assim, sobre ser desenvolvedora mulher, né? Que é um pouco mesmo de que a área das exatas, né, principalmente engenharia e desenvolvimento, tem muito machismo ainda enraizado, né? Então, isso acaba sendo algumas barreiras aí para nós mulheres, assim, né? Muita piadinha, muita coisa, assim, que surge, né? De coisinhas que vão nos fazendo questionar se aquilo ali realmente é o nosso caminho. Todo momento alguém tentando te expurgar daquele lugar, né? Com certeza. E isso é muito forte. Acho que para as mulheres que estão tentando começar e estão tentando entrar na área, tanto no ambiente acadêmico quanto no ambiente profissional. Assim, é difícil você chegar numa equipe e ser a primeira mulher. Você está desbravando um novo mundo, praticamente. Então, a gente junta todas essas dificuldades, todos esses desafios que a gente já tem. Então, nossa, será que as pessoas estão esperando que eu já saiba fazer isso tudo? Com o fato de você ser a única mulher, de não ter nenhum exemplo de uma mulher ali que realmente já passou por aquilo, que a gente fala, não, tá tudo bem, é complicado. Assim, quando eu olhava pro meu lado, assim, eu via muito algumas pessoas tendo que provar mais do que outras. Nunca me exigiram algumas provações que exigiam de colegas minhas, entendeu? Eu imagino que deve ser bem difícil mesmo. E parece que não teve muita evolução ao longo do tempo, né? Por exemplo, na minha época de Cefet, eu tive 3 colegas mulheres na sala, e parece que hoje em dia o número aumentou um pouco, mas ainda continua bem desproporcional mesmo. Fazendo um gancho com uma coisa que a Fernandinha falou também, que eu acho bem interessante, ele falou assim, sobre lidar com o cliente, né? Acho que até já para desmitificar uma das coisas em relação à profissão, muita gente pensa, não, vou trabalhar com programação que eu só tenho que mexer com o computador, não tenho que lidar com pessoas. E
talvez eu tinha muito essa impressão no início da minha carreira, e é um ledo engano, né? Se você for ver, lidar com pessoas é uma das coisas mais importantes no mundo do desenvolvimento de software. Seja pessoas por conta de relação com o cliente, seja pessoas para trabalhar na sua equipe, né? Ninguém faz software sozinho. Aliás, tem gente que faz, mas ninguém vai fazer um grande software, ainda mais no ambiente empresarial, sozinho. Então, lidar com pessoas é um skill fundamental que a gente tem que estar evoluindo, sim. Não é só porque a gente trabalha diretamente com computadores que a gente vai estar vivenciando só máquinas. Antes, pelo contrário. Isso é engraçado também, porque além dessa comunicação direta, dessa interação com as outras pessoas, a gente ainda tem interação indireta com os usuários, né? Uma coisa que a Fernanda também falou e que eu acho muito interessante é que quando a gente começa a desenvolver profissionalmente, o que a gente está fazendo tem consequências e é usado por pessoas reais. Então, toda vez que você publica alguma coisa em produção, aquele seu código está indo para pessoas que vão interagir com o seu sistema. E muitas vezes eles vão reclamar, eles vão falar assim, tá lento, eu não gostei desse botão aí, não tá funcionando do jeito que eu queria. Isso é uma mudança muito interessante de quando você sai do ambiente acadêmico para o profissional, que antes era só o seu professor e o monitor que mexiam naquele código que você fez. Agora... Às vezes nem o professor, né? Exatamente. Agora você tem usuário, você tem o seu colega que vai ter que mexer no seu código, então seu código tem que estar bom, tem que estar entendível, vai ter o próprio cliente para quem você está fazendo esse código, que também quer que ele esteja de algumas maneiras determinadas. Foi muito diferente para mim. Esse código que você está desenvolvendo pode ir para uma outra empresa um dia e você não quer que a outra empresa olhe e fale, o que é isso aqui, variável A, variável B, o que está acontecendo aqui, né? Tem umas responsabilidades a mais. Em relação até, a gente está agora falando um pouquinho sobre os mitos da profissão, né? Um assunto aqui que eu queria trazer para discussão com vocês é: programador tem que ser bom em matemática? Porque eu vejo isso sendo uma barreira muito grande para pessoas, tipo assim, não sou bom em matemática, eu não vou trabalhar com programação. E aí, dando a minha opinião, eu acho que isso é uma grande baboseira, porque se você for ver programação que você utiliza no dia a dia, você não precisa fazer uma, inequação, um cálculo, um Laplace para poder calcular, enfim. Né? Obviamente, raciocínio lógico é uma coisa importante para poder programar, e raciocínio lógico é uma coisa que qualquer um consegue ir adquirindo com o tempo, treinando, né? Assim como tudo na vida, você vai treinando. Então, eu acho que a barreira da matemática, às vezes, faz com que várias pessoas tenham medo de trabalhar com programação, tirando casos muito específicos de alguém que está, sei lá, trabalhando com cálculo em GPU, trabalhando numa engine, enfim, trabalhando com um motor de cálculo de máquinas de inteligência artificial, assim, são cenários bem específicos que você realmente vai ter que mexer com matemática, essa matemática aplicada, complicada, né? E lógica a gente já mexe no dia a dia, né? A gente já pensa várias coisas com lógica, né? Esse problema da matemática aí é uma barreira e isso gera uma expectativa errada também, que a gente que trabalha com programação é gênio da matemática, a gente gosta de matemática, assim. Ou que quem trabalha com programação é inteligente, né? E muito programador compra esse boi de achar que é inteligente mesmo, de achar que é o sabichão, né? Isso é outra coisa que tem, assim. O programador, ele se acha inteligente também. Ele se acha, né? Isso acontece porque o pessoal associa muito inteligência com o raciocínio lógico, né? E geralmente o programador exercita o raciocínio lógico o tempo inteiro. E aí a pessoa acaba se rotulando, né? Ou então sendo rotulada como inteligente, sendo que, na verdade, ela tem esse raciocínio lógico afiado porque está no trabalho do dia a dia dela, né? É normal, né? Trabalha com isso o tempo inteiro. E realmente, matemática é uma coisa que raramente é necessária para programar, né? Realmente é prática, né? Acho que raciocínio lógico é tudo prática, né? Porque tem um tipo de raciocínio lógico que a gente usa realmente para programação, e tem outros tipos que nem tanto a gente vai exercitar, né? Então, eu acho que a lógica ela é essencial, porque a construção dos algoritmos, né, que a gente usa, elas precisam de que você tenha um raciocínio lógico, mas eu concordo com o que vocês falam, né? Que não necessariamente é que você precisa saber matemática, né? Isso realmente não precisa, mas
Mas o raciocínio lógico, para mim, eu acho que é uma coisa essencial para que bons algoritmos sejam construídos e que a gente consiga sempre pensar simples, né? Eu acho que esse também é um dos grandes desafios, assim, da programação, a gente conseguir pensar simples, porque por muitas vezes a gente acha um problema lá e resolve, né, de uma forma super ultra complexa e completamente difícil de alguém entender aquilo que a gente fez. Então, eu acho que a lógica ela é essencial para esse tipo de coisa, né? Para a gente conseguir resolver problemas de forma simples. Então, mas eu também concordo que não é a matemática em si, né? Mas sim o raciocínio lógico que a gente tem que exercitar. Sim, e eu não estou dizendo que, tipo, para exercer a programação a gente não tem que estudar, né? É até uma área um pouco injusta, porque você fica desatualizado muito rápido, né? A todo momento as coisas elas estão mudando, novas tecnologias, novos padrões, daqui alguns padrões são muito antigos e continuam sendo aplicados, mas enfim, é muito fácil você ficar desatualizado e tem aquele sempre medo, será que eu já estou obsoleto para o mercado de trabalho? E acaba que é comum para todos os desenvolvedores aprenderem a serem autodidatas, a estarem se atualizando. Então, eu queria saber um pouquinho de vocês, como que vocês fazem para poder estar, né, aprendendo coisas novas, reforçando os seus pontos fortes, melhorando os pontos fracos. Como que vocês atuam nesse quesito do aprendizado? Vou falar aqui então, da minha parte, né? Hoje eu acho que tá bem cada vez mais fácil também. À medida que vão aparecendo muito mais coisas para a gente estudar, acho que vão aparecendo também muitas mais formas de se aprender, né? Então hoje em dia acho que tem muitas formas de aprender. Eu particularmente gosto de sempre estar lendo algum livro, né? Assim, sobre algum tema, assim, muitas vezes assim, muitos relacionados à programação diretamente, outros focados em gestão e outras coisas que eu também estou trabalhando muito no dia a dia. Então assim, eu gosto de sempre estar lendo um livro técnico, né, que não seja de história. Gosto também de participar de alguns tipos de eventos que tem na DTI, por exemplo, tech shots, apresentações, transferência de conhecimento, esse tipo de coisa que eu acho bem legal. Sempre também estou lendo coisas sobre, às vezes aparece alguma coisa, algum assunto no dia a dia de trabalho, eu gosto de pegar aquilo lá, ler e aprofundar um pouco mais, né? E também passivamente, também recebo os feeds do Medium, que também é outra forma de aprendizado que eu pego para ler, né? Você seleciona, assim, pelo menos um ou dois aí do feed diário para poder dar uma lida. Então, acho que são coisas legais que eu acho que eu uso para aprender. Uma das medidas que eu tomei para poder incentivar, aprender mais tecnologias, foi selecionar empregos que me possibilitem isso. Estar aqui na DTI foi parte disso, por exemplo. Eu queria um lugar que incentivasse, que respirasse tecnologia e que tivesse essa troca de conhecimento constante, porque não são todos os lugares que possibilitam isso. Aqui é um ambiente que tem isso, essa troca de conhecimento faz parte da essência do que a gente faz aqui. Guilda a todo lado, todos os temas, e conversar com essas pessoas e principalmente ouvir faz toda a diferença para você saber, às vezes, o básico para se um dia tiver com um problema daquele, conseguir achar o caminho. Participar de discussões, assim, tipo assim, estar imerso na comunidade ali, pelo menos pescando o que está acontecendo, né? Acho que é bastante importante para ir realmente aprendendo ali de tabela algumas coisas. Principalmente livro e as discussões na comunidade. Uma coisa que eu costumo fazer também é se eu ouço algum termo que eu não sei, né, principalmente nessas discussões nas guildas, nos tech shots, ou até em cheques arquiteturais, né, que é um rito que a gente faz lá no TI mais técnico. Se eu ouço um termo que eu não sei, aí eu vou anotando, né, para depois pesquisar e dar uma olhada no que é aquilo. Então, eu acho que essas discussões são muito ricas para o aprendizado, né? Uma coisa que eu acho interessante sobre o aprendizado é que, principalmente pensando nas pessoas que estão começando a programar agora, no início é tudo muito difícil. Então, o primeiro momento que você está aprendendo a programar, você está reaprendendo como pensar, quase. Então, pode ser até meio estranho quando a gente fala aqui de todas as formas que a gente aprende assuntos novos dentro da computação, mas com o tempo vai ficando mais orgânico isso. Então, a gente consegue aprender lendo livros sozinho, por artigos e também conversando com outras pessoas. Esse é um recado para as pessoas que estão começando agora, para não ficarem desmotivados, porque o início ele é realmente mais difícil. Eu, por exemplo, tenho, na verdade, muita dificuldade com um aprendizado mais formal, sabe? Tipo, um curso,
alguma coisa desse tipo. E então, hoje em dia, por exemplo, eu devo ter vários cursos incompletos no Udemy, nenhum finalizado. Você checando aqui, realmente não tem nenhum que eu fiz todas as aulas. Então, para mim, a forma que eu consigo mais aprender é tentando fazer. Então, criava um projetinho, toscamente mesmo, e aí ia lendo documentação como se fosse uma enciclopédia, sabe? Pegava um livro, lia só o capítulo que me interessava. Às vezes isso era bem ruim, porque eu perdia todo o contexto, entendia os trem errado, mas ia fazendo, assim. Aí, para mim, né, eu acho que isso é interessante a gente ver que a forma de aprendizado ela é muito subjetiva. Fazendo, mesmo que a primeira versão do meu programa seja um lixo do ponto de vista das boas práticas, ela é a forma com que eu mais consigo aprender. E eu vejo que, por exemplo, até hoje, é a forma que eu consigo absorver mais conhecimento. E sobre o início, uma coisa que eu tinha muito medo na hora de estar, né, dedicando para aprender alguma coisa, será que eu estou gastando esforço em aprender a tecnologia ou a linguagem correta? Será que eu deveria ir para o A ou para o B, né? Hoje em dia, quando a gente fala de desenvolvimento web, a galera fica muito, será que eu aprendo React? Será que eu aprendo Vue? Eu aprendo qualquer outro framework, Angular? E isso às vezes gera uma confusão, né? Porque tem um mundo de coisas para se aprender. Então, por exemplo, eu nunca fui muito bom de front-end. Minha formação foi muito mais back-end. Quando eu comecei a querer aprender sobre front-end, eu vi assim, nossa, tem um negócio aqui legal que é bem parecido com o que eu já desenvolvo de front-end desktop para front-end web, que era um negócio chamava Flex, que nem existe mais hoje em dia, que era um framework da Adobe, baseado no Flash, nosso falecido Flash. Você está desenvolvendo aplicações corporativas. Novinho isso aí, hein? Pois é. Não, na época era novidade. E aí eu fui... Não, inclusive, interessante você falar isso, que ele vai ser descontinuado agora, dezembro de Nossa, achei 2020. que isso já tinha acontecido 5 anos atrás. Eles vão enterrar, né? Mas eu lembro, na época, tava, tipo, no vai, aí assim, eu precisava de ter uma ideia proprietária, aí eu mandei um e-mail pra Adobe, Adobe, eu sou um estudante, me dá essa ideia, por favor. Tipo assim, literalmente, eu abri meu e-mail, felipe@hotmail, mandei lá pra dona Adobe, eles me deram aqui, com um monte de coisa, inclusive. Então aí, a gente incentiva o aprendizado, então aí já fica até uma dica, gente, sempre correr atrás. E depois, né, que eu aprendi, mexi e vi que ninguém mais usava isso, bateu muito um sentimento de, nossa, eu desperdicei tempo da minha vida aprendendo essa tecnologia. Como que é isso, né? Como que vocês veem isso, gente? Nossa, me jogou direto para eu quando eu descobri que o Webforms não tava rolando mais. Eu tô assim, mas eu sou bom nisso. Por que vocês estão acabando com isso? Eu sei fazer isso aqui muito bem. Dói muito. Só que eu acho que a gente tem que desaprender, a gente tem que aprender, na verdade, muito desapego na programação. Desapego a seu código, desapego a projeto. A Paula falou um negócio um tempo atrás aí, que ela falou assim, seu código vai produzindo, as pessoas vão usar. Às vezes não vão também, tá? Às vezes seu código... isso aconteceu mais em outros projetos que eu participei. Hoje a gente estrutura um processo para que isso não aconteça tanto, mas o código a ideia vem na cabeça de uma pessoa em cima da hierarquia e vai para o ar e ninguém usa, isso acontece, sabe? As ideias, as hipóteses não são usadas e o desapego acho que faz parte da programação. Eu acho que qualquer pessoa aí que tá programando há um bom tempo já deve ter sofrido com isso aí, de trabalhar com uma coisa que foi descontinuada, né? Acho que é uma coisa bem comum. Continuada assim, né? Não é mais uma boa prática, ninguém adota mais, né? Acho que também aconteceu comigo. Webforms foi bem, bem clássico para mim, outras coisas também, GWT, que também tá bem em desuso, então outras coisas que eu aprendi, que eu já fui bom, né? Hoje em dia já não tem mais quase uso nenhum. Mas eu nunca acho que é conhecimento perdido, assim, sabe? Eu acho que a gente conhecer linguagens e coisas até que não se usam mais nos fazem ter mais facilidade de conhecer outras coisas novas que estão surgindo. Então, eu não acho que esse tipo de conhecimento é perdido. Eu acho que, assim, a gente paga, de fato, assim, né? Webform, por exemplo, não se usa mais, tá? Tudo bem, você não vai mais programar dessa forma. Mas o que você aprendeu ali, com certeza, vai te ajudar em alguma outra coisa, né? Você aprendendo tudo.
Além do desapego também, tem algumas coisas que dá para você escolher com onde focar de forma mais sábia. Então, por exemplo, eu até joguei na pergunta, né? Qual framework eu vou aprender? Vou aprender React, vou aprender Angular. Mas antes disso, você já tem uma base boa de JavaScript? Você já tem uma base boa de HTML, de CSS? E a gente sabe que essas coisas, elas, né, vão ser mais... Tem um roadmap de evolução muito maior do que talvez um framework JavaScript da moda, né? Então, às vezes, também é interessante, principalmente no início, focar nas coisas que são mais base. Então, às vezes, em vez de ser um especialista em Flex, vale mais a pena você aprender algoritmos de código, de design pattern, coisas que você vai aproveitar em qualquer cenário, né? Quanto maior, assim, acho que a gente tem que trabalhar realmente a gente trabalha com abstração o tempo inteiro, né? A gente tem que tentar procurar algumas coisas que são fundamentos nossos que nos permitam abstrair esse tipo de framework, assim, para poder trabalhar de uma forma mais generalista, né, com outros tipos de tecnologia. Então, assim, os fundamentos de ciência de computação, de, por exemplo, estruturas de dados, saber como aplicar cada estrutura de dados em cada cenário, esse tipo de coisa, eu acho muito mais importante, de fato, do que uma linguagem específica, né? Trabalhar com conceitos e não com ferramentas, né? Algumas coisas são meio cíclicas. Por exemplo, muito do que eu aprendi programando para desktop, hoje eu vejo que são paradigmas que eu encontro quando eu estou programando para o mobile, entendeu? Que tem um pouco daquele fato de não poder atualizar e coisas desse tipo. Exatamente, né? Acho que é mais porque os princípios das linguagens geralmente são os mesmos, quase, né? Assim, algumas coisas mudam, claro, evoluem, mas assim, a base mesmo é sempre a mesma, né? Então... E eu acho que é muito legal isso que a Fernandinha falou. Nada é desperdiçado. Você sempre vai chegar num momento, e aí eu pego o que o Luiz colocou, que as coisas são cíclicas, né? Então vou dar até um exemplo pessoal. Alguns anos atrás eu fiz um freela, era até para nesse site de freela, um cara lá da Austrália, um sistema que ele queria que eu usasse RTMP para poder fazer streaming de arquivos que estavam dentro de um celular. Um negócio bem específico mesmo, né? Eu não sabia nada de streaming, de arquitetura de celular, e fui debugando, aprendendo, eu usava o FFmpeg por trás, então eu tive que compilar o FFmpeg da arquitetura específica do Android, foi uma confusão. E acabou que no final das contas o negócio funcionou, mas ele não estava muito otimizado, e o cara falou assim, vamos deixar esse projeto para lá. E a princípio eu fiquei com muita sensação de, nossa, joguei fora, né, meu tempo nisso daí. E é engraçado, né, que aí anos depois, eu participei de um projeto que envolvia integrar o FFmpeg numa aplicação, e aí eu pude reaproveitar até algumas coisas que eu já tinha usado, e até recentemente eu tive que mexer com algumas coisas com live, e o que eu tinha aprendido de transmissão e de streaming, eu consegui aplicar. Então, as coisas ficam guardadas numa caixinha, e uma hora você vai conseguir usar esse conhecimento que você aprendeu, mesmo que ele seja específico. Eu acho que quando a gente está trabalhando também, acaba que a gente gasta muito tempo com coisas que parecem ser muito específicas. Então, você está num time há muito tempo, você vai conhecer a arquitetura daquele sistema, você vai conhecer regras de negócio, e que depois que você sair dali, você não vai conseguir levar as regras de negócio. Mas a experiência que você ganhou naquele projeto, naquele time, às vezes você vai conseguir ir para um outro projeto e ver, para criar uma arquitetura nova, você vai já pensar, não vamos fazer desse jeito, porque a gente tinha muito problema com essa parte da arquitetura no outro projeto. Então, se a gente fizer de um jeito diferente, vai ser um pouco melhor. Então, acho que é isso. Realmente, a gente consegue aplicar as nossas experiências para fazer melhor da próxima vez. A gente está sempre fazendo um pouquinho melhor do que o dia anterior. A gente está chegando para a parte final do nosso programa, gente, e eu queria encerrar com um bloco que a gente pudesse dar dicas para as pessoas que estão querendo entrar no mercado do desenvolvimento. Seja alguém que trabalhou com isso, ou uma pessoa que está querendo mudar de área. Quais são as dicas que vocês dão para essas entrevistas que as pessoas vão fazer? O que elas devem procurar estudar? Deve ter um portfólio? Não deve? Tem que ter um GitHub ou não? Todos os meus projetos foram privados. Como que eu faço para mostrar que eu sou um bom desenvolvedor? É importante ser certificado? Não é?
Então, vamos falar um pouquinho disso para a gente poder ajudar o pessoal que está querendo entrar nesse mundo. Eu acho que tem algumas coisas que não podem faltar mesmo, assim, né? Que são algumas características como curiosidade, né? Ser uma pessoa curiosa, que você procura, né? Procura conhecer, né? Procura aprender. Comprometimento, eu acho também que é uma coisa que não pode faltar. Esforço, você estudar, ficar estudando o tempo todo, né? Você gostar daquilo, né? Gostar de ser desenvolvedor, gostar da programação, eu acho que isso é bem importante. Ser uma pessoa mais colaborativa também, a gente já falou isso um pouco mais cedo, né, sobre comunicação, sobre trabalho em equipe. Eu acho que essas coisas não podem faltar, assim. Mas tem algumas coisas que eu considero que são diferenciais mesmo, assim, né, que são coisas que quando você tem, acaba tornando um pouco de diferencial. Uma delas, exatamente o que você falou, né? Talvez alguns projetos pessoais, você ter isso para mostrar na hora que você está fazendo uma entrevista, você ter um projeto pessoal para mostrar, com certeza é um diferencial, né? Você ter algumas contribuições na comunidade, com certeza também é um diferencial. Mas eu não coloco, quando eu, por exemplo, estou fazendo uma entrevista, eu não coloco isso como essencial, né? Tipo assim, eu não acho que isso é essencial, mas claro, né? Também depende muito do que a gente está buscando, né? Assim, se a gente está buscando uma pessoa que ainda está saindo da universidade, que está na universidade, ou a gente está buscando algum profissional um pouco mais experiente. Não, para profissional júnior, realmente, assim, eu não considero que muita experiência é pré-requisito, até porque ele é júnior, né? Então, assim, acho que realmente eu tento focar muito mais no perfil da pessoa, né? Você falou de curiosidade, de esforço, de realmente gostar de programação, né? Eu gosto de tentar pescar isso aí, lógico, de forma oblíqua, né? Da pessoa, porque acho que é muito mais importante isso do que a experiência para uma pessoa júnior, né? Agora, para vagas de pessoas mais sêniores, aí realmente é importante ter essa experiência e algum tipo de forma de materialização dela para ser apresentada na entrevista, né? Você falou assim, pergunta de forma oblíqua, mas isso é uma pergunta que a pessoa tem que ter bem clara para si. Eu gosto de programar, porque é meio chato, né, às vezes. Então a pessoa tem que amar mesmo fazer aquilo. E é engraçado que eu já entrevistei, não teve só um caso, teve 2 casos de pessoas que eu entrevistei, de vagas para programação, que eu perguntei isso de uma forma, não sei, acho que não foi diretamente, você gosta de programar, mas assim, a pessoa acabou soltando que ela não gostava muito. E para mim isso foi engraçado, porque eu estava fazendo uma vaga para desenvolvedor, né? Isso acontece. Já ouvi um eu odeio, tá? Acho que tô na sua frente aí. Aí você ganhou de mim. É uma coisa também que eu até coloquei na pergunta, né, sobre certificado, né? No mundo de TI, existem N certificados. Eu acho que estudar para obter um certificado, o conhecimento que você vai adquirir, ele é sempre válido. E aí, colocando minha opinião pessoal, né? Tá, gente? Opinião do Chagas aqui. Eu acho que hoje em dia o certificado ele virou muito mais um comércio, uma questão das empresas lucrarem com isso, do que realmente algo para validar o conhecimento. Obviamente que tem alguns certificados que eles são muito difíceis de tirar, então se a pessoa tirou, ela realmente tem um conhecimento vasto nisso. Mas eu não gostaria de estar numa empresa que valoriza o certificado em si, e não as pessoas. Então, eu recomendaria você muito mais você ter provas que você trabalhou com aquilo, projetos, ou conseguir conversar bem sobre a tecnologia, porque às vezes você sabe muito daquilo, mas você não consegue expressar o que você sabe. Acontece o contrário também, né? De pessoas que não sabem se expressar melhor do que realmente tem o skill ali. Mas eu acho que é muito mais importante você se construir como um profissional mais completo do que buscar atrás de um certificado, com respostinhas. E isso está muito relacionado também com a forma com que eu aprendo, né? Eu comentei para vocês, não sou muito fã de um aprendizado mais formal, mas eu não iria buscar muito pelo caminho dos certificados, não, mas de tentar me completar como um profissional mesmo. Eu concordo totalmente com você. Eu também não sou muito da turma do certificado, não. Compartilho da visão também. Assim, pode até, igual você falou, né? Pode até fazer o curso, vai lá, mas eu acho muito melhor a prática ali do que, de fato, a certificação, né? O certificado, ele deveria vir de forma mais natural, né? É assim, a nossa está trabalhando com a AWS há 6 anos, pode tirar o certificado porque eu sei o que vai estar lá, entendeu? Mas acaba que a gente estuda para o certificado como se fosse uma prova, a gente acaba muito desse conteúdo decorando como se fosse uma prova e esquecendo 10 minutos depois igual uma prova, entendeu? Porque em si ele é uma prova. Então ele vem mais desse
esforço de prova do que de um esforço de vivência mesmo, né? Então, no fluxo natural, ele viria de uma forma mais para chancelar um conhecimento que você tem. Eu vou discordar um pouco, não muito do que vocês falaram sobre gostar de programar, porque eu acho que a pessoa não precisa amar também, sabe? Acho que tem que ter uma linha ali. Claro que tem pessoas que amam, e as pessoas que amam, elas tendem até a renderem mais, estudarem mais. Mas eu acho que o gostar, o conseguir fazer, ele às vezes tem mais valor do que amar aquilo de paixão, sabe? Em alguns momentos da minha carreira eu me vi numa encruzilhada que eu não estava amando, porque igual o Chagas falou, algumas vezes é chato mesmo. Fazendo uma coisa que é um pouco cansativa, um pouco chata, um processo ou um desenvolvimento específico, e você não deve se questionar tanto por isso, entendeu? Ou são 2 da manhã e o sistema não tá funcionando. Ou tipo assim, cara, o sexto evento num sábado, eu não quero ir, eu quero, sei lá, jogar Final Fantasy, entendeu? E tudo bem, sabe? Eu entendo, assim, né, o que vocês dizem, assim, claro que vai ter uma hora que o sistema vai estar fora do ar, e você vai falar, poxa, eu queria estar dormindo, ou eu queria estar jogando videogame. Mas eu sinto, assim, que eu acho também que é até um diferencial, esse negócio do desafio, sabe? De gostar do desafio e ver que você, no final das contas, daquele 2 horas da manhã, você conseguiu resolver um negócio, para mim é super gratificante. Então, assim, eu fico aí na opinião de que gostar é uma das coisas importantes, assim. A grande dica que eu daria, assim, para finalizar é não se compare sempre com os melhores, entendeu? Não fica olhando para o pessoal que está palestrando no TED ou nesse negócio, falando assim, nossa, eu nunca vou ser assim, porque isso daí pode só pesar contra você no dia a dia. Mas alguém com alguma dica? Acho que Paula, você não falou nesse bloco. Dica para entrevista é até uma coisa um pouco complicada, na verdade, porque empresas diferentes querem coisas diferentes. E vai ter empresa que vai fazer uma coisa que eu não concordo, por exemplo, que vai pedir para que você resolva um probleminha lógico que, na verdade, o que você precisa é aplicar um algoritmo canônico, aplicar um Dijkstra lá, sendo que, na vida real, a gente vai usar isso muito pouco, assim como a matemática. E às vezes você gasta um tempão decorando várias soluções para vários problemas. Na vida real, se você precisasse, você ia procurar no Google. Então, eu acho que é muito importante ter um repertório, assim, seja confiante naquilo que você está falando e também tenha consciência do que você sabe e do que você não sabe. Seja sincero, eu acho que vai valer muito mais. Porque, às vezes, mostrar que você tem um certificado que você só estudou para tirar e depois nunca não chegou a ter experiência com ele, ou decorar um algoritmo que você também nunca usou, mas que você sabe ele de cabeça, você vai conseguir resolver uma questão. Eu gostei dessa parte do seja sincero, porque numa entrevista é normal você perguntar, né, pro conhecimento em várias áreas. Você nem está esperando que ele domine todas as... Você pode falar de desenvolvimento mobile, você pode falar sobre APIs. E às vezes a pessoa, porque está sendo perguntada para aquilo, talvez se sinta na obrigação, eu tenho que pelo menos saber um pouquinho disso, e falar, não, já trabalhei. E aí, normalmente o entrevistador vai querer aprofundar um pouco nesse cenário, e se isso não for uma verdade, às vezes vai poder perder uma oportunidade de trabalho por causa disso, né? Então, eu acho que é normal você falar assim, não, isso eu não sei, isso eu nunca mexi, isso eu só li artigo, eu até acho legal, isso eu queria aprender, mas nunca tive oportunidade, né? Então, é muito bom ir para esse caminho. Eu lembro da minha entrevista na DTI, me falaram assim, não, nós estamos perguntando várias coisas aqui para ver se você encaixa em alguma das posições disponíveis. Também, às vezes, assim, não é uma vaga que tem 3 vagas, entendeu? E às vezes você se encaixa em uma delas, né? Até para você se encaixar melhor na vaga que vai te fazer mais sentido. É bom ser sincero mesmo, bem lembrado. Criar uma expectativa sobre o que você sabe que não é real, que você não vai conseguir cumprir, pode ser ruim a longo prazo também. Sem falar que honestidade é um valor que a gente tem que ter pra vida, né? Tem essa parte aí do seu neto. Tem essa parte aí também. Esqueci dessa parte aí. Assim, como a gente falou muito desse episódio,
A área da computação tem uma infinidade de assuntos. É inumano que uma pessoa tenha conhecimento de tudo, seja boa em tudo. Então, o entrevistador, ele espera que você não saiba algumas coisas, porque é impossível você saber tudo. Exatamente. Então, eu acho que a gente deveria se arriscar mais, né, nesse sentido, assim, se candidatar, às vezes, mais para as vagas, porque, às vezes, a gente fica olhando, né, aquele tanto de requisito que a gente é desejável que a gente tenha, né, às vezes, e a gente não tem, mas está tudo bem também, né, a gente falar que a gente não sabe, igual vocês mencionaram, né, eu acho que a gente tem mesmo pessoas, né, é um conselho aí para as pessoas que estão começando a se arriscarem mesmo, a tentar botar a mão na massa, tentar aprender um pouco daquilo, conhecer as empresas, né, que vocês estão se candidatando, que eu acho que isso também é um diferencial, né? É bem importante que a gente saiba onde a gente está querendo trabalhar. Então, é isso aí. Acho que é isso, né, gente? Agradece aí a presença de todo mundo e até a próxima. Tchau, galera. Falou. Isso aí, pessoal. Falou. Obrigada.